Olá, sejam muito bem-vindos ao Bankless Brasil, este podcast onde a gente está indo em direção que há de novo no mundo das finanças e muito além. Falamos sobre DeFi, NFT e muito mais. Eu sou o Guelph e esse é o Bruno Muniz. Estamos aqui para te ajudar a subir de nível. Fala, Brunão. Boa tarde, Guelph. Tudo tranquilo por aí? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tô bem. Esse é um dos episódios que eu mais gosto, onde eu aprendo bastante com o Bruno. O cara passa a semana inteira ali escrevendo, coordenando os artigos que vão sair. Ele pega um dia, lê todos umas 4 vezes, então não tem cara melhor para te explicar, para te ensinar como que faz para subir de nível nesse mundo cripto. Sim, é uma loucura que ler tanto artigo, mas também é uma delícia, né? Não tem forma melhor de se aprender, não ser fazendo as coisas ali, participando um pouquinho do processo. Exatamente. Então, para você que chegou agora, este é um quadro onde eu e Bruno falamos, trocamos ideias ali, conversamos, discutimos sobre alguns artigos ou todos os artigos que saíram durante a semana, mas mesmo assim, mesmo a gente falando para vocês, te aconselhamos a ir lá no artigos.bankless Brasil, assine a newsletter. Se você já é um assinante, leia os artigos, porque estão repleto de muito conteúdo de qualidade que vai te ajudar nessa jornada cripto. Tranquilo. Então, antes de apresentar aqui já o artigo de segunda-feira, só um detalhe para a camisa do Ethereum. Não estou com a do Bankless hoje. Se você quer a sua camisa da Bankless, entra no nosso Discord para conferir como você pode adquirir a sua. Mas então vamos lá. Na segunda-feira, já começando com o DeFi, a gente teve o artigo da ascensão do criptodólar. É um artigo sensacional para quem gosta de política monetária, para quem gosta de DeFi, porque ele começa a construir, mesmo que com dados desatualizados, a gente constrói uma narrativa muito interessante que mostra qual que é o sentido da MakerDAO, que cria os DAIs, como que o Ethereum influencia a Maker, como que a Maker influencia... Aqui a gente começa, né? Como que a Maker influencia o mercado da Compound, do DAI. Depois a gente começa a colocar mais linhas ali, como que a Maker influencia o Compound, que influencia também o Compound do DAI e o Compound de outra stablecoin. Para quem não sabe, a DAI é uma moeda, um criptodólar, a gente tem que chamar, na verdade, de eurocriptodólar, porque é uma moeda que está fora dos Estados Unidos, não está sob controle ali do governo americano, mas que é um dólar, que é feito de forma totalmente permissionless, né, Guelph? Você cria o seu Exatamente. vault ali e consegue emitir os seus DAIs. Você usa seu Ethereum ou outra moeda como colateral, se deposita dentro de um cofre, um vault ali no MakerDAO e consegue criar a criação de novos DAIs, como se fosse um empréstimo que você faz, você pega aquele DAI e você pode trabalhar com ele. E aí você usa em qualquer outro protocolo, você pode emprestar, enfim. E o protocolo MakerDAO, a função deles é comprar DAI do mercado secundário e queimá-los para manter esse ratio aí do dólar. Sim, ele está sempre tentando manter o seu equilíbrio através da compra e venda, que é, de certa forma, um estímulo e um desestímulo monetário. E o interessante de ver é que a estabilidade da Maker afeta as taxas de empréstimos que a Compound e que outros protocolos oferecem. Porque se você deixa ali o DAI sendo emprestado a uma taxa menor do que os protocolos que usam o DAI, você vai criar um loop ali muito negativo, né, Guelph? Como se estivesse criando dinheiro de graça. Você vai pegar o DAI que já existe e vai acabar criando Maker. Então, essa taxa da Maker, ela está sempre remunerando um pouco acima do que os pegadores de empréstimos acabam pagando ali de juros. Só Esse que no artigo é final, muito completo, né? Bem sim, completo, sim, explica certinho sobre isso. a gente começou com uma reta ali só, né, no gráfico. Agora a gente já tem quatro aqui e mostrando como que, primeiro, o compound do DAI se une com o compound do DAI em outros protocolos. Aqui a gente coloca de vermelho e de laranja o DAI unindo em duas corretoras diferentes. E depois como que o compound do SDC e dessas outras duas corretoras também se convergem. No final, todas encontram a mesma ponta. Mensura muito bem essas diversas funcionalidades que existem dentro da MakerDAO e mostra qual que é a importância da DAI para o sistema DeFi.
E como conclusão é isso, é só a gente estudar aqui com vários gráficos essa correlação e que a gente pode esperar que as taxas do DeFi sempre fiquem variáveis, né, Guelph? A gente tem alguns projetos que visam trazer taxas estáveis, tanto de remuneração quanto de empréstimo, mas no mundo DeFi sempre está variando porque as piscinas estão sempre com muito ou com pouco colateral. Exatamente, exatamente. Eu particularmente comecei a ler esse artigo, não terminei ainda e até agora eu achei ele sensacional. Para quem quiser se aprofundar mais ainda nesse assunto, este é o primeiro artigo de segunda-feira, é importante na sua semana e na sua leitura. Com certeza, principalmente se você estuda macroeconomia, tá? Para você já debater com seu Olha como o professor de Bruno, olha como o macro. Bruno ali, ó, tá feliz, que ele adora esse Como, assunto como de eu sorriu de macroeconomia. uma orelha a outra, exatamente. É. Principalmente se você gosta de macro e está tentando passar para o seu professor alguma ideia aí que ele vai digerir. É um artigo muito bom. Boa. Na terça-feira a gente veio com um artigo do Defiant e ele apresentou as coisas principais ali, grandes, que você pode fazer no DeFi, que é pegar dinheiro emprestado, tomando empréstimos, e no caso é emprestar, tomar empréstimos e negociando as suas stablecoins. Eu já fiz isso, eu acho um processo muito legal, né, Gareth? Você colocar um colateral e conseguir gerar um empréstimo ali, pegar essas moedas e poder fazer alguma coisa com elas. Uhum. E para você que não sabe, o Defiant é uma caminhada extensa e bem detalhada por todo o universo do DeFi. Uma parceria direta com a Camila Russo e os artigos originais. Falando em empréstimo de stablecoin, coisas que só existem em DeFi, né? Inclusive, nós conversamos recentemente com o Caio Vicentino e ele falou, cara, é isso mesmo, é o Yield Hacker. Ou seja, você consegue ter, por exemplo, o Ethereum, colocar o Ethereum para staking, você coloca ele, deixa travado ali no protocolo, você recebe 5% de retorno anual, mais ou menos. Aí você pode pegar seu Ethereum líquido, usar ele como colateral, você coloca em um outro protocolo, faz um empréstimo usando esse Ethereum líquido colateralizado, pega stablecoin, pega essa stablecoin e coloca em algum outro protocolo que te paga um juros maior. No caso, você pode usar, por exemplo, a blockchain da Terra, que paga aí 20% ao ano em stablecoin. Então, você está com o seu ativo Ethereum ganhando 5% mais 20% nas suas stablecoins. E sem correr o risco de ser liquidado, dependendo do E você tanto que pode você tiver. caminhar com esse dinheiro, né? Você pode passar para a blockchain da Terra, você pode colocar numa corretora e sacar esse dinheiro. Eu ia até fazer um vídeo, mas não vou para não tomar uma denúncia, de como eu troquei meu telefone sem gastar nada. E tipo assim, no futuro, quando o meu colateral for aumentando, talvez eu realmente não gaste nada para ter feito essa troca exatamente pelo preço do seu colateral, que pode subir. Você fez um colateral com Ethereum a 2.800, depois ele está valendo US$ 10.000, talvez você não vai nem pagar ali o que está de colateral, você vai só vender uma fração daquele Ethereum, resolver o seu BO e destravar o resto. Exatamente. É assim que funciona mesmo. Essa é a mágica, a magia do mundo das finanças descentralizadas. É o Money Lego, como a gente conhece. Sim. E aqui mostra como conectar algumas peças e como você. é, Aqui traz alguns termos também, que os mutuantes e os tomadores de empréstimos, que são os mutuatários, eles estão se relacionando no mercado, por exemplo, na Aave. Na Aave, você pode deixar seu dinheiro emprestado, você coloca lá seu Ethereum na pool de liquidez para eles pegarem aquele Ethereum e monetizarem, emprestando para outras pessoas. Só que qual que é o interessante? Eles não estão emprestando esse Ethereum para pessoas que não têm nada, né, Guelph? Eles estão emprestando esse Ethereum para quem também colocou algum colateral ali dentro. Então, o risco que existe inerente ao DeFi, ele é mais um risco de liquidez, de infraestrutura, às vezes de você não conhecer alguma bridge, do que realmente da ferramenta financeira que está desenhada ali dentro. E pelo É algo DeFi, totalmente diferente das finanças tradicionais, onde nas finanças tradicionais você vive só com crédito. Para você pegar algum crédito, você precisa ter um bom nome, o banco precisa confiar em você, você precisa ir lá apresentar uma porrada de documentação que sim, você sim. vai conseguir pagar novamente. Em DeFi, nada disso importa. A gente está tentando construir um ambiente trustless, que você não é Sim, necessário confiar em ninguém, você simplesmente precisa alocar
seus tokens ali, deixar eles como colateral e fazer um empréstimo sobre isso. Essa é a magia do DeFi também. Sim, mas aí tem uma dúvida que surge. Tem um amigo que ele acompanha bastante o Defiant, e eu li esse artigo antes da hora, tipo assim, antes do meu momento de ler artigos, porque ele compartilhou e falou: Poxa, mas se eu tenho dinheiro, eu só vendo o Ethereum e compro o que eu quero. Eu falei que ele, cara, a magia não tá por aí. Primeiro que você consegue pegar o empréstimo e neutralizar a sua taxa de juros. Se você conseguir fazer as artimanhas necessárias ali, se você fizer uma bolsa de ativos bem inteligente. E segundo que você pode fazer isso que você disse, né, Gal? Você aumenta o seu patrimônio e ele vai estar sendo capitalizado. Bom, o ponto do seu amigo é que não basta você vender seu Ethereum, porque imagina, o Ethereum ele é um ativo que se valoriza, é uma propriedade. Você está usando uma Sim. propriedade sua como colateral, como se fosse sua casa, você usar como colateral. Você não vende sua casa para pegar um empréstimo, você Não usa se ela vende como Ethereum, né, Gel? garantia. E o Ethereum é a mesma coisa, sua propriedade ali na Web3, você não vende ele, você não vende seus bitcoins para pegar o dinheiro para usar. Você pode usá-los como colateral para pegar empréstimos. E a magia é que se eles valorizarem de preço no futuro, a sua dívida fica mais barata. Então, esse é o legal que você consegue fazer, a artimanha que você consegue fazer no DeFi. Exatamente. Show, show demais. Então, saindo um pouco do DeFi, a gente pode entrar no The Daily Way. Tá virando aí uma das minhas newsletters favoritas, porque traz umas notícias muito boas e assim, nunca sei lá, o que dando um exemplo aqui, né? O que a Exame está comentando sobre metaverso, né? É sempre os builders, as pessoas que estão ali construindo o que elas estão buscando e gerando de novidade dentro do ecossistema. E primeiro, no The Daily Way 437, teve os sinais de adoção através das propagandas lá no jogo do Super Bowl, né, cara? Aquilo ali foi impressionante, teve até doação de criptomoeda pela FTX, né, nesse jogo, de acordo com o tempo de propaganda. Você chegou a ver isso, Guelph? Sim, sim, foi surreal mesmo. É, Houve acho que e, sete comerciais ali, cinco ou sete comerciais sobre criptomoedas no maior evento americano do ano, um dos maiores eventos americanos do ano. Não, loucura demais. E assim, aí vem aquela conversa, né? Eu já vi pessoas falando a teoria de que, depois que teve tantas propagandas assim de um mesmo tema na Super Bowl, a gente teve uma recessão enorme no mercado tradicional. Assim, poxa, mas isso não é um sinal de que a gente está tendo uma aceitação enorme, poxa. Tiveram 7 anúncios ali, então as narrativas elas ficam sempre nessa. A gente está num topo, a gente está descansando para continuar subindo. E eu achei legal, né? Eu acho que bullish não é nem um sinal do gráfico para cima e para baixo, é mais um estado, né? Eu tô sempre tendendo a estar mais bullish do que bearish, então acho que vai uma forma como uma pessoa encara. Eu acho que o pessoal precisa sempre estar com pensamento de longo prazo. No momento que você Sim, entender que cripto não veio para te deixar rico, mas veio para te libertar, para você sair das amarras aí do sistema convencional, muda a sua forma de pensar. Isso daqui é cultura, é revolução, é o que há de novo, é o novo sistema financeiro para as futuras gerações. Então, se você conseguir entender isso, se aprofundar nesse assunto, você não vai ficar se preocupando com a volatilidade no curto prazo, mas sim você vai pensar no longo, longuíssimo prazo, porque basicamente nós acreditamos que a maioria do financeiro, do sistema financeiro mundial, vai migrar para blockchain, para tecnologia de blockchain, para criptomoedas em geral. E o Daily Way fala muito sobre a blockchain do Ethereum, como ela vai ser importante para as nossas vidas, quão grande ela é, quão descentralizada ela é, quão segura ela é comparada com outras blockchains. E ele dá um update todos os dias sobre é, novos projetos, tudo que está acontecendo ali. Claro que é impossível da gente acompanhar tudo que acontece nesse ecossistema, mas muita coisa é resumida ali no Daily Way. Então, se você é um entusiasta de blockchain, principalmente da Ethereum, o Daily Way é o melhor artigo para você consumir. Ele falou também sobre o quê? A era modular. Esse aí é sim, interessante cara, também. esse é sensacional. E a frase que tem aqui, ela é de fazer arrepiar. Deixe que milhares de camadas de execução floresçam, né? Tipo assim, quase que um chamado.
A gente sabe que existe muita solução de segunda camada, mas eu não imaginei que isso ia começar a acontecer, Guelph. No caso, são projetos cripto desenvolvendo a solução completa de segunda camada e usando a segurança do Ethereum. Isso me deixa mais confiante, né, do que eu ter que usar diversas bridges, passar para uma rede de segunda camada ali que às vezes eu não confio tanto, para usar um projeto cripto. Se eles já desenvolvem e usam só a segurança do Ethereum, todo o resto está por lá. O que você imagina do mundo da era modular? Cara, assim, tem muito a ver com a segurança, saca? Então, assim, quando a gente vê camadas 2 ou outras blockchains oferecendo soluções assim mais rápidas, mais baratas para o povo, Sim, para os usuários, é interessante para o curto prazo, quem está entrando agora, fala assim, por que eu vou pagar uma taxa tão alta na blockchain do Ethereum? Mas é sempre bom lembrar, pessoal, o que blockchains vendem, o produto de blockchains são blocos. São blocos. E blocos são. Imagina que fosse uma caixinha que cabe uma certa quantidade de transações, e essas transações precisam ser processadas por um computador. Então, quando o bloco é muito grande, você precisa de um computador muito potente para processar todas essas transações ao mesmo tempo. Quando o bloco é pequeno, no caso do Ethereum e Bitcoin, o bloco é menor, você consegue processar uma certa quantidade de transações por segundo, mas você não precisa de uma máquina, um maquinário tão pesado. Então, absurdo. isso facilita com qualquer pessoa comum consiga ser um validador ali da rede, consiga fazer essa validação, consegue usar sua própria máquina para fazer a validação. Isso é importante estar sempre falando para o pessoal. E quando a gente fala de camada 2, eles estão tentando escalar o blockchain, aumentar o bloco, porém usar a segurança da camada 1. Então, eles estão totalmente interligados. O Ethereum hoje, ele é uma das blockchains mais descentralizadas, onde qualquer pessoa consegue rodar um node, e isso faz com que a segurança seja muito alta. Para você hackear o Ethereum, você precisa ter controle de todos esses nodes e ter muito dinheiro envolvido, você precisa ter 51% de todos os nodes, então é muita grana, é muitos bilhões de dólares ali necessário para fazer isso, e mesmo que isso aconteça, precisa ter um consenso de todos os nodes para que uma única node controle todos. Sim, Então, assim, em outras blockchains isso não existe, né? Vou falar um caso ali, a Solana, por mais que seja interessante o projeto deles, eles ainda consistem para você validar a Solana, você precisa ter um maquinário muito alto, muito caro, muito assim, computadores, servidores muito grandes para poder rodar um node ali dentro. Não é qualquer pessoa que tem um computador comum consiga fazer isso. E as segundas camadas, elas vêm para dar essa escalabilidade no Ethereum. Então, elas têm essa disponibilidade de aumentar o bloco, porém a segurança, toda a validação da rede é feita na Layer 1, que é o Ethereum, então se tornam seguros. Mesmo que a camada 2 caia, deixe de existir, fique fora do ar, né? Você ainda consegue resgatar todo o seu dinheiro através da camada 1. Ele não fica preso na camada 2. a execução Diferente, está na camada 2, né? E a segurança continua na exatamente. camada 1. Diferentemente de outras blockchains, se você transfere se você está no Ethereum e transfere seu Ethereum, faz uma bridge para Solana, os seus tokens já não estão mais na camada 2, elas ficam presas no contrato da bridge. E aí você recebe um IOU lá na Solana, onde você pode usar, enfim, se você perder lá, você não consegue resgatar mais na Layer 1, Sim, porque você já sim. mandou ele para um contrato, que é uma bridge. Assim, é um tópico bem interessante, a gente fala bastante lá no Ethercash, e mas assim, tem também vários artigos publicados pela Bankly explicando esse mecanismo de camada 2, e é um ecossistema que está florescendo agora, né, Bruno? Está ganhando adoção em massa das pessoas, Sim. justamente porque qual que é a vantagem do Layer 2? As taxas de transações são pequenas, são mínimas. E a nova tecnologia ZK Rollup, ele tende a deixar as taxas menos de 5 centavos por transação, por usuário final, e ela vai ser instantânea, talvez seja mais rápido até mesmo que a Visa. A Visa hoje processa em média 60 mil transações por segundo, ZK está prometendo 100 mil transações por segundo.
Então é uma Segurem essa, tecnologia, hein? Segurem essa. O é uma, te- futuro aí vai. é uma tecnologia que vai ser capaz de suportar a bolsa de valores, por exemplo. Então a gente está aguardando isso pacientemente, porque não é fácil desenvolver uma tecnologia desse ponto, matematicamente falando, segurança, como que você faz tudo isso? Não é fácil, eles estão sendo desenvolvidos há bastante tempo já. É só esperar que Sim, vai sim. ter coisa boa aí no mundo de blockchains. Ansioso para utilizar isso daí. E uma coisa que você falou é muito interessante. Nesse sistema de blockchain, pelo menos o que promete ser aí o Ethereum, quanto mais dinheiro tem ali dentro, quanto mais pessoas fazendo stake, maior a segurança da rede. No nosso sistema financeiro tradicional, por exemplo, se você coloca mais dinheiro ali, automaticamente não muda nada na infraestrutura que está por baixo, né? Você tem ali, pensa, a grande parte do dinheiro eletrônico no mundo não está dentro das blockchains ainda. Está em um sistema em que quanto mais dinheiro você coloca, não afeta diretamente a segurança. No Ethereum isso acontece. Você não precisa melhorar a infraestrutura do seu banco, fazer ali uma mudança nos servidores do Banco Central para trazer mais segurança. Como é tudo descentralizado, quanto mais dinheiro entra ali em stake na Ethereum, quanto mais pessoas estão utilizando, mais segura vai se tornando a rede. Ô, Guelph, esse aqui do Eterno Comprador me chamou a atenção. E eu nunca tinha parado para pensar, né, nesse âmbito aqui, que o Ethereum compra Ethereum. Como que funciona isso? O Ethereum compra Ethereum? Exatamente. O Ethereum implementou um mecanismo chamado EIP 1559, que é EIP 1559, que parte das taxas que você paga ali para transacionar são queimadas. Então, é isso que ele falou, é o Ethereum, é o blockchain comprando os próprios Sim. Ether, né? O próprio Ether ali que está no mercado. Porque parte disso é queimado, ele deixa de existir. Então, o Ethereum continua emitindo novos Ethereums, as pessoas ainda vão precisar comprar Ether para seja eles para uma reserva de valor, ou seja ela para pagar por transações, as pessoas ainda, os blockchains ainda vão precisar comprar Ether, e ao mesmo tempo o próprio blockchain está comprando esse Ether em forma de slashing, de queimar. E isso faz com que diminua o supply, mas ao mesmo tempo as pessoas consigam estar usufruindo desse Ether. Não, e isso é A, a, incrível demais, né? Porque esse EIP, para quem não sabe aí, vamos lá subir de nível, é proposta de melhora do Ethereum, né? é, Ethereum Improvement Proposal, que ficou quanto tempo em desenvolvimento, Guelph? Em dois discussão, anos, no mínimo 2 anos ali. Foi jogado a ideia e 2 anos discutindo, sendo desenvolvido, a melhor a forma de fazer, lógica, as de implementar, a simulações, né, lógica por de trás, como seria. simulações, testes, pós-testes, até ser implementado já tem, foi o quê? Julho, agosto do ano passado, de 2021. E quem que é o eterno comprador de Bitcoin? Já não sei. É Quem é a o Eterno? MicroStrategy. Ela compra 200 Verdade, milhões em Bitcoin todo mês. A verdade, MicroStrategy, cara. para quem não sabe, dá um Google, ela é uma das maiores empresas de software, né, desenvolvimento ali, de BI e altas coisas. O CEO é aquele cara Michael Saylor, O cara tá aí e já falando, o tem... cara tá no YouTube, em todo quanto é lugar aí falando sobre Bitcoin. Sim, sim, com certeza. Ele teve um acidente aí num barco, né, Guelph? Triste. É uma brincadeira que tem aí, mas a MicroStrategy, há algum tempo, está comprando 200 milhões em Bitcoin por mês, independente do preço, né, Guelph? Ó, pra você ter noção, desde a implementação do EIP 1559, foram queimados 1.949.339 Ethers. Isso equivale a, hoje no preço, 7 bilhões de dólares. Quase 7 bilhões e 100 mil dólares. E explicando assim, é muito complexo o motivo de por que é queimado esse Ethereum, né? E como que ele é queimado, como que ele é destruído, como é que você garante que não está indo para a carteira de alguém, né? Tem toda essa questão, mas essa questão já está toda discutida e justificada e funcionando. Mas o que que justifica queimar 7 bilhões de dólares? Boa pergunta, na verdade, né? Boa A pergunta. É que, justificativa que eu vi é que dessa forma você está jogando o valor para todos que estão na rede. exatamente, é porque, assim, o Ethereum,
ele não tem um limite De impressão. de impressão, ele não tem um limite. Ele é Ele é, inflacionário, né? Ele emite. isso. Ele emite de acordo com a demanda. Então, quanto tiver demanda na rede, as pessoas precisarão validar as transações e aí que é emitido novos etéreos. Hoje, ele está com uma inflação de 1,7% ao ano, o que é uma inflação assim abaixo Muito ainda do. saudável, muito saudável. 2% de inflação é super saudável para a nação. Então, ainda é abaixo do que o Estado-nação oferece. Depois, depois que o Ethereum se tornar Proof of... deixar de ser Proof of Work, se tornar Proof of Stake, né, que as pessoas não vão mais conseguir usar máquinas para validar as transações, vai ser só mesmo ali uma pequena máquina, um pequeno hardware, e você vai precisar ter Ether na sua carteira para ser um validador. Dá para a gente simular, ele vai para menos, a inflação será menos 2,4% ao ano, vai ser deflacionário o ativo. Então, o fato da gente estar queimando uma parte desse Ether é justamente para beneficiar aqueles que estão fazendo a validação da rede. Então, o ativo Ethereum ele tende a subir de valor porque a gente vai ter mais demanda pelo ativo e ele vai ser queimado mais do que ele está sendo impresso, no caso, né? Do que ele está sendo Sim, sim. criado. Então, essa deflação ele vai ser constante ao longo do tempo, né? Um grande argumento contra o Bitcoin ele oferece 21 milhões de moedas, mas vai chegar um momento onde que não vai existir mais moeda, mais incentivo econômico para pagar os validadores. Não vai existir mais Bitcoin para ser criado para pagar os validadores, certo? Isso pode demorar alguns anos ainda, mas aí a gente acredita que qual vai ser o incentivo do Bitcoin para ser uma moeda de troca ali? O que vai ser? Matematicamente, não É, justifica o valor das taxas, né? Porque parte é da taxa, uma taxa ali, parte é a mineração. E economicamente não justifica, né? A pessoa manter aquele monte de máquina ligada pelas simulações que você faz aí com o preço do Bitcoin, né? mas ó, quem somos nós para falar alguma coisa sobre o que vai acontecer? É só Sim, sim. uma mera especulação aí, ó, É, uma até porque hipótese do que o pode Bitcoin acontecer. muda, né? O Ethereum também muda, por exemplo. É, Na parte econômica, a gente sabe que a deflação ela pode ser até pior, os danos para a sociedade são até piores do que uma inflação para uma sociedade, que essa estagnação ela é negativa. Mas a gente não tem nenhum estudo de como é a deflação para o melhor dinheiro do mundo, que é o Ethereum, que é um dinheiro com várias utilidades e o que a gente chama de ultrasound money, que além de ser infraestrutura, propriedade, ele é meio de troca e é um computador gigantesco, então tem o seu curso forçado ali. Se você quer usar aquele computador, cara, você não pode pagar em real, você tem que pagar em Ethereum. Então existe um motivo para se comprar esse dinheiro. Então vamos ver o que o futuro separa aí para gente, né? Muita discussão pela frente. cara, eu adoro falar sobre isso. São assuntos que eu leio todos os dias. Eu aconselho ao pessoal que gostaria de entrar mais de cabeça ali, ser mais técnico, visite o blog do Vitalik, vitalik.ca. Lá ele tem vários artigos assim que envolvem muita matemática, muita ciência, muita filosofia sobre o que a gente está construindo aqui, sobre o futuro do Ethereum em si, sobre o futuro de blockchains modulares. É muito, muito, muito importante assim, se você é um cara que gosta de ler e quiser se aprofundar mais ainda sobre esse assunto. Legal, legal demais. E um dos últimos artigos aqui é mostrando um pouquinho da história do Bitcoin Talks, que era um lugar ali onde o pessoal discutia ideias inovadoras para o Bitcoin, e eles acabaram brigando demais só para saber qual seria o tamanho de bloco ideal, e a gente tem aqui o Ethereum at Research, que é onde existem ali as mentes das pessoas mais brilhantes do mundo. Existem diversas pesquisas acadêmicas, né, Guelph, com o Ethereum e também com o Bitcoin. E hoje em dia essa criptografia tem atraído muito as pessoas que, assim, eu acho que é igual quando você tem aqui um país, tem aquela fuga de mentes, né? Que aqui no Brasil, às vezes a pessoa quer ser pesquisador e tal, mas não tem um estímulo monetário muito interessante, ela viaja, ela vai para a Suécia,
ela vai para os Estados Unidos desenvolver seus projetos de pesquisa. Agora a gente tem uma nação digital, né, Guelph? E essa nação digital, ela está Exatamente. atraindo essas mentes e está tendo uma fuga das melhores mentes do mundo para viverem na Ethereum. Cara, tô muito animado com isso tudo, sabe? Eu fico, cada vez que eu participo de novos projetos, eu leio esse tipo de artigo, me anima mais e mais ainda sobre o futuro de blockchains, futuro do Ethereum. Sim, sim, com certeza. A gente teve uma onda de críticos muito grande, né, Guelph? Acho que aumentou mais ainda com esse bloqueio da MetaMask aí em alguns estados e, assim, foi tenso, hein? Viver no Twitter, achei que eu ia ser até perseguido em casa aqui. Que tava É, rolando mas, mão. mas, mas houve muito FUD ali, muita gente Sim, falando sim, fake news sobre isso, que na verdade a MetaMask não bloqueou ninguém. Quem bloqueou alguma coisa foi o client Infura, que ainda é uma empresa centralizada, da Consensus ali, e a MetaMask é uma ferramenta. O pessoal começou a falar: ah, mas perdi minhas criptos, meus NFTs que estavam na minha MetaMask. As suas criptos NFTs jamais estarão na MetaMask. A MetaMask é só uma interface para conectar você ao blockchain. Tudo que sim. você faz no blockchain fica no blockchain. Então, se você se deparar com a MetaMask, você não tem acesso a esse usando, porque a Infura, a plataforma por trás ali que conecta a MetaMask ao Sim. blockchain, um dos clients, mudou isso. Você pode simplesmente mudar seu RCP, você pode mudar seu client, você pode ter rodar seu É como próprio. se fosse, às vezes, alguns filmes não ficam disponíveis na Netflix aqui do Brasil. Mas se você muda seu VPN ali para eu tô na China, já pode Mas aparecer não ali é, os mas não é filmes. só VPN, você pode rodar seu próprio Node, O seu próprio próprio Netflix, client, Node você pode da, rodar da seu próprio plataforma, sim. Node do Ethereum, conectar sua MetaMask nele e usar, entendeu? É porque é um pouco mais técnico, as pessoas ainda não entendem, acham que é igual o mundo convencional, mas não. Jamais suas Sim, criptos sim. ou NFTs estarão presos na MetaMask. Se for o caso, Até você não quando você conseguir. compra uma hard wallet, né, que são aqueles dispositivos físicos, você não está Uhum, guardando ali o seu Bitcoin, seu Ethereum, suas moedinhas digitais. Você está guardando ali a chave privada que foi uhum. gerada num ambiente totalmente offline, né, Guelph? E você ainda tem as palavras de recuperação, para caso ele quebre, ele mole, pare de funcionar, você pode comprar outro, restaurar ali e conectar como interface, né? Exatamente. Mas assim, cara, hoje eu estava conversando com o pessoal ali sobre esse mesmo assunto, Sim, sobre a negócio da MetaMask, e começaram a falar que a MetaMask não é descentralizada. Realmente, a MetaMask ainda é de uma empresa, mas é uma interface, é uma front-end, é uma landing page. Você só usa ela para conectar com o blockchain. Se você for um tech savvy, você pode conectar direto lá no Etherscan, ou você pode criar seu próprio Node, seu próprio client e conectar sua MetaMask no seu próprio client. sim. Mas enfim, eu Vamos só, eu então só fico voltar um pouquinho triste. pro. Eu só fico triste quando os bitcoins maximalistas aí começam a postar no Twitter esse tipo de coisa e tal, e as pessoas realmente acreditam, não sabem como funciona o mecanismo e ficam falando coisa assustando as pessoas, que não é verdade. Sim, eu espero que esse tipo de narrativa diminua, né? Tanto dos Ethereum maximalistas, qualquer pessoa que seja maximalista, que ela diminua e que a gente consiga conversar e discutir. Porque se eu acho que uma coisa está perfeita, se eu sou um Ethereum maximalista, um Bitcoin maximalista, eu não vou conversar, não vou querer nem bisbilhotar do outro para saber se o que ele está desenvolvendo é interessante, até às vezes para eu agregar, né, na minha Exatamente. estrutura. Então, eu falei que essa semana teve muito DeFi, e teve mesmo. Agora a gente vai para o artigo onde a gente ensinou como analisar o valor de criptoativos financeiros. Eu não vou poder descer ele inteiro aqui, porque ele é para os nossos assinantes pagos. Mas a gente usou uma técnica que ela vem do mercado tradicional, que é olhar os ganhos de forma anualizada para ver os grandes protocolos de DeFi. Então a gente analisou as corretoras centralizadas como se elas fossem uma empresa mesmo. Será que vale a pena eu investir? Essa empresa que ela está tendo um retorno interessante, qual que é a relação ali de ganhos com o preço do token, ou seja, a ação para eu participar daquela empresa? É uma das melhores análises que eu já vi. Tem muito tempo que ela foi publicada, mas é aquilo. O pensamento, o modelo mental que está aqui por trás
continua sendo genial. E aqui a gente começa a conhecer alguns protocolos e no final a gente começa a analisar usando o Token Terminal. Token Terminal é um lugar sensacional, principalmente se você está saindo da bolsa agora, vai ter muita coisa aqui que já conversa com aqueles conteúdos que você conhece, como, por exemplo, o PL, a razão de despesas e ganhos, tem o PL, tem o PE, tem vários outros tipos. Tem o GMV também anualizado aqui, várias coisas que você pode colocar, criar suas próprias análises e de forma fundamentalista, né, Guelph? Ver se essas empresas descentralizadas estão realmente sendo lucrativas. E eu já dou um spoiler que estão, né, Guelph? Exatamente. Cara, se você olhar o tanto de receita, de lucro que a Uniswap, por exemplo, gera, é E o time surreal. core delas são 28 pessoas. Esse é o exemplo que eu mais dou para qualquer pessoa, tá? A Uniswap, o time core ali, central dela, tem 28 pessoas, de time da empresa, né? Empresa, assim, descentralizada. E qual foi a receita, Guelph? Vou dar um exemplo aqui. Então, vamos lá. O Ethereum, a blockchain do Ethereum, nos últimos 7 dias, gerou em média 15 milhões Em taxas. em taxas de receita, né, de lucro. E a Uniswap, só a Uniswap foram 2 milhões e 800 mil nos últimos 7 dias, só em taxas. Pra você ter Não, não, noção, calma aí. Isso aí tá no mês, Guelph. Não é possível. 2 não, milhões? 7 dias, quase 3 milhões em taxas em Olha isso, sete quase dias. 3 milhões em 7 dias. E a despesa deles já está sendo calculada aí, né, Guelph? Que é um protocolo, é um Já. código autônomo que está rodando no Ethereum. A Assim, despesa deles mas é e o cafezinho? baixíssima, baixíssima, né? É tipo, comparado com empresas convencionais, com bancões, é baixíssimo. Não, A pensa Uniswap, aí, a Morgan, não, vou pensar aqui. Pensa na XP, quantas pessoas tem? Meu mapa caiu ali. Quantas pessoas tem ali na XP para fazer tudo aquilo a acontecer? Aqui você tem uma corretora que tem 28 pessoas e nos últimos 7 dias produziu 3 milhões de lucro. E cara, esse eles lucro não devem vai para a ter, mão de vinte e eles oito devem ter, pessoas, né, Guelph? não, eles devem ter uma despesa de menos de 400 mil dólares por mês. 400 Genial. mil dólares. Ó, o market cap da Uniswap está em 4 bilhões e 300 milhões. Se você pegar o PS ratio, que é o baseado nos 7 dias, é 4,32. É muito Muito baixo bom. O comparado com preço. qualquer outra, com qualquer Sim, outra. Pra você ter noção, ó, vamos comparar com a Binance, que é uma blockchain também, Binance Smart Chain. Ela é a terceira colocada e ela está gerando 1 milhão e 400 mil dólares em taxas sim. nos últimos 7 dias. A Uniswap sozinha gera quase 3 milhões. Bitcoin, nos últimos 7 dias, está gerando 648 Em qual mil site você está dólares. buscando essas informações, Guelph? A gente vai deixar na descrição, chama cryptofees.info. Show. Cryptofees.info. Ixi, errei alguma coisa aqui. É com Y, cripto com Y. Isso, cryptofees.info. Esse site aí, ele mostra para todo Sensacional. mundo o top ali, ó. Você pode olhar, primeiro lugar, Ethereum, Uniswap, Binance, Bitcoin tá lá embaixo, atrás de SushiSwap, atrás de SpookySwap, que é da Phantom. Nossa, É, meu Deus, até Spook Swap tá assim em cima. exatamente. Então você vê, cara, você vê, isso é uma métrica que as pessoas não usam, não vê enquanto está gerando de receita, só acreditam ali, Bitcoin ou Avalanche, ou então o Binance, vou comprar esse token, vou comprar Dogecoin, mas, cara, não está gerando, é pura especulação, não está gerando receita. Quando a gente fala está gerando receita, é porque o protocolo ele consegue ser autossustentável, ele consegue devolver em forma de dividendos ali para os usuários, né? Por exemplo, a Uniswap pode distribuir as taxas para os token holders, ou ela Sim, pode sim. comprar os tokens e queimá-los, enfim, Sim, sim. tem isso, né? Então, Acaba que por ser uma DAO, isso é engraçado, né? Por ser uma DAO, a empresa não arca muito com os custos de infraestrutura, né? É interessante que isso até numa DAO, até na Bankless DAO, as pessoas acabam usando a infraestrutura delas para fazer ali o trabalho, e, por exemplo, na Uniswap, são 28 pessoas no time core. Não é esse dinheiro todo distribuído só para elas. A Uniswap já fez seu tokenomics, já distribuiu seus tokens de governança, e as pessoas vão recebendo aquela receita.
certo, Guelph? E não só recebendo a receita, como fazendo as propostas de o que deve ser alterado e colocando para votação com essas mesmas pessoas que têm os tokens, como se fosse ações mesmo para a pessoa exercer o direito ali de voto. Só que diferente de uma ação, para qualquer votação, você vai ter seu poder de voto, né, Guelph? Mesmo que você tenha um tokenzinho ali, às vezes tem algumas que vão limitar, dependendo do tokenomics que ela quer exercer, mas o poder de voto é muito maior do que deve ser feito do protocolo. Exatamente. Eu adoro esse site aí. Eu uso ele diariamente para olhar os protocolos. Esse e o Token Terminal. A gente vai deixar o link aqui para o pessoal que quiser Sim. olhar, é aberto para todo mundo. E se quiser explorar esses dados todos, dá uma olhada no artigo que te ensina ali como você faz essa análise. O DAO Talks dessa semana eu até coloquei no meu Instagram, porque durante a leitura, assim, eu não sabia se era um artigo, esse texto, ou se era uma poesia, né? Que é um... Dessa semana foi do Hiro Kennedy, que ele compartilhou várias histórias e experiências, e é engraçado porque a gente se identifica bastante, né, Guelph, com alguns pontos, pensamentos, quando que vem aquele estalo de você realmente cair na toca do coelho. Exatamente. O Hero, ele é um cara sensacional, conheço ele. Inclusive, ele vai vir no nosso podcast aqui no Bankless Brasil gravar com a gente. Falaremos sobre esse tópico de DAOs. Ele é um cara que era advogado na vida dele normal, depois se tornou full DAO, tem quatro filhos, trabalha bastante em várias DAOs e eu quero saber mais sobre a forma de raciocínio dele. E ele é um ótimo escritor, escreveu esse DAO Talks aí, genial, sensacional. Sim. Esse artigo aqui, ele é aquele que não vale nem ser lido e resumido, né? Como ele tem essa parte emocional e etc., vale a pena você ler ele inteiro. E se você já trabalha numa DAO, quer trabalhar numa DAO, dá uma olhada aqui que ele mostra como que ele realmente se apaixonou por esse sistema de organização e viu que mesmo sendo trabalhar duro, né, Guelph? Não vai falar que é Uhum. tudo um mundo colorido. Às vezes tem desavença, às vezes dá aquele estresse, às vezes você se cobra demais e fica maluco, mas é uma coisa assim, é uma mudança de paradigma que eu acredito que não tenha volta. Ele falou para mim que ele no começo ele trabalhava 18 horas por dia. Não tinha muita perspectiva do que ia acontecer, mas era esperança. Tomava muito café, falava, vou tomar café expresso e o pau quebrava. Ele ficava 18 horas ali na frente do computador, fazendo um monte de coisas. Pô, 18 horas por dia é muita coisa. Por isso que eu falo, Principalmente cara. numa DAO, né? Que muita coisa já é automatizada, melhorada, a produtividade rola, que é uma Ô, loucura. Bruno, mas por isso que eu falo, cara, para todo mundo, se você quer participar de DAOs, quer trabalhar com DAOs, quer trabalhar assim para internet, contribuir, você qualquer pessoa pode fazer isso, mas uma base assim para a galera, você precisa ser proativo, sabe? Ter um espírito de liderança, chegar e fazer. Não, ninguém vai pegar na sua mão, literalmente, ninguém vai pegar na sua mão e te dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Você tem que chegar Sim, e começar a produzir, sabe? Você precisa ter esse espírito de produtivo. DAOs, na maioria das vezes, são meritocráticas, então, na forma que você produz, você vai ganhar por aquilo e a comunidade vai ver o que você está fazendo. Vai ver o que você está fazendo. Eu e o exato. Bruno, por exemplo, começamos ali no Bankless. Eu comecei em outras DAOs, mas o Bruno começou na Bankless Brasil. Como que foi sua experiência? Você chegou e já começou a produzir, falou, pessoal, posso fazer isso, vou fazer aquilo, e tá ali. Sim, sim. Hoje a gente está fazendo podcasts, o Bruno coordena a Guilda da Escrita, é head da Bankless DAO, está produzindo dia e noite, tem o trabalho dele no mundo real aí e tal, mas está se dispondo, sacrificando algumas horas do dia dele para contribuir com esse projeto. E é isso, pessoal, é E isso, é uma coisa basicamente isso. louca, né, Guelph? Depois conta aí, assim, como foi seu primeiro contato, porque o meu com a Bankless foi mais ou menos assim, eu vi em algum stories no Twitter do João, que eu conheço o João, ele é aqui da minha cidade que eu, e eu conheci ele e falei assim, cara, deixa eu ver aqui, eu tava curtindo cripto ali, no YouTube da vida, etc., aqui nesse meio, assim, mais comum, e eu comecei a ler os artigos e eu fiquei, caramba, cara, que negócio Que é maluco, isso aqui eu não isso? tinha visto em nenhum lugar, não, que é É, isso? Uns artigos filosóficos que traziam
o espírito, o modelo mental de filosofia que existia ali. Aí apareceu um artigo, quer contribuir para a DAO? Saiba como. Aí eu, que isso, cara? O João faz parte disso, eu achei que ele estava só compartilhando. Já chamei o João no WhatsApp, cara, eu quero traduzir um artigo aí, me fala como que é isso e tal. E já comecei a pegar o ritmo ali, o fluxo com ele. Aí eu cheguei e falei assim, ó, velho, eu vou fazer uma camisa da Bankless aqui. Aí comecei a fazer umas camisas aqui da Bankless, já entrei para parte de merch, a gente começou a fazer alguns podcasts. Eu fiquei assim, poxa, tive algumas loucuras, momentos de estressar a cabeça demais durante o caminho, mas ao longo do tempo, por exemplo, teve um momento que eu tive que me afastar bastante da guilda de escrita. E o que me fez voltar foi que, mesmo tendo parado, sendo uma das principais pessoas que estava contribuindo ali no momento, mesmo comigo saindo do dia para a noite sem dar satisfação para ninguém, a guilda continuou funcionando, entregando os artigos assim, adoidado. E quando eu voltei, todo mundo me recebeu bem. Então, assim, pense em fazer isso no seu trabalho. Tô de saco cheio, não vou trabalhar nem hoje, nem amanhã, nem depois da manhã. E depois você volta lá. Você vai voltar lá, todo mundo vai estar te olhando com aquela cara assim, velho. Primeiro que você nem pode Loucura. fazer isso, você nem pode faltar no trabalho. Exato, é. No mundo Sim, de pode dar DAOs é muito até justa flexível, você causa. trabalha no seu tempo, no que você está disposto a fazer. E eu acho que as pessoas trabalham bastante horas, assim, se dedicam bastante, porque é gratificante. Sim, Você é fun, é legal, não é um negócio assim que você vai contra a sua vontade, está ali porque você quer. exato. E todo mundo que está hoje contribuindo para a Bankless DAO está na Bankless DAO porque gosta, porque acredita na missão, acredita no projeto, entendeu a cultura e está ali. E é isso que faz a Bankless Brasil crescer e trazer mais conteúdos para vocês, porque Sim, são um sim. grupo de pessoas e todos os dias entram mais pessoas para Bankless, justamente com a mesma missão, com a missão alinhada de ensinar mais pessoas sobre criptomoedas e crescer esse ecossistema tanto no Brasil como em outros países também. Show. Exatamente, é isso tudo e é legal demais. Eu ainda não consigo contribuir para mais de uma DAO. Não sei se é porque eu gosto muito da Bankless ou se eu preciso Eu tirar acho que você não algumas das tem mais tempo, prioridades. né? Você não tem mais tempo, imagina. Olha a sua rotina. Você tem faculdade, tem trabalho, tem DAOs. Se você tivesse mais tempo, se Sim, você não para se dedicar, com certeza você estaria com contribuindo certeza, para sim. outras DAOs. Mas assim, é um processo, saca? Você já está no caminho certo, produzindo para DAOs, e logo pode ser que isso seja a sua, né, sua carreira, você pode fazer seu trabalho Exato, aí sim, sim. 100% em DAOs, mas isso cabe a cada um, sabe? Cada pessoa sabe o tanto que pode contribuir, tem pessoas que têm família que pode contribuir menos, outras pessoas contribuem aí 40 horas por semana, outras 10, outras 1 hora por semana, independente, ninguém quer saber de onde você é, como você é, quantas horas você pode contribuir. Mas o importante é você estar participando, contribuindo o que você puder e a comunidade vai te reconhecer por isso. Esse é Sim, gratificante para mim, saca? exato. Então, de último recado, a gente encerra por aqui, Guelph. De último recado, eu tenho só algumas coisas para dizer. Fala aí. Pode, pode falar? Pode. Tá, de último recado, já deixa aqui, dá o seu like, se inscreve no Bankless e dê uma olhada nos artigos. O link de todos esses aqui vai estar na descrição e a gente também pode incluir aqueles principais que é para você que está caindo aqui na primeira vez, às vezes um guia cripto ou até uma nação digital, para você entender um pouco mais desse movimento. Se você quiser se envolver com a gente, entre no nosso Discord, siga a gente nas redes sociais e se aproxime mais um pouco. Também Bom, tem o então, disclaimer, né, Guelph? isso. Você quer fazer o disclaimer hoje? Pode fazer, então. Vai lá. Claro, então, tudo que a gente disse aqui, criptomoedas, DeFi, Ethereum, são ativos de risco. Faça sua própria pesquisa, nada que foi falado aqui foi uma recomendação de investimento financeira ou fiscal. Procure o seu contador e o seu advisor e faça sua própria pesquisa. Nosso intuito aqui é trazer as informações e educar de forma bem humorada a nossa análise sobre o mercado e sobre as tecnologias cripto. É isso aí, Bruno. Eu gostaria então de agradecer a todos que estão aqui com a gente nessa jornada. Lembrando que se você quiser fazer parte, é só entrar no Discord, tem um link aqui na descrição desse vídeo, é só entrar no Discord da Bankless DAO, se apresenta e comece a contribuir hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima.